tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Rodrigo do MR Canal Música e Eletricidade e essa daqui é a minha querida esposa Osinéia Maria. E nós vamos hoje para mais um vídeo falando sobre música. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o saxofone. Mas antes de entrar no assunto, nós vamos tocar aqui uma peça musical. O título dessa peça é O Regresso do Gondoleiro. É uma barcarolle do compositor Chimol. Então, com vocês, O Regresso do Gondoleiro. Bom, pessoal, então como nós falamos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o saxofone, que esse instrumento aqui é um dos modelos, um dos tipos de saxofone que existe. Primeiro, antes de nós começarmos a falar sobre o instrumento, nós vamos falar um pouco sobre a história desse instrumento, né? Porque não tem como falar sobre o instrumento sem primeiro a gente conhecer um pouco da história. Então, o saxofone ele foi inventado por Adolphe Sax, que foi um músico que viveu em uma cidade lá na Bélgica, uma cidade chamada Dinant, e ele colocou o nome do instrumento, o próprio nome dele, né? Adolphe Sax ele nasceu em 1818 e faleceu em 1894, né? E no percurso aí da sua vida, ele, além, né, para ele chegar no saxofone, ele criou, né, vários outros tipos de instrumentos que não eram instrumentos cromáticos, né, eram instrumentos diatônicos, né, até chegar aí a invenção do saxofone, né. A família do saxofone é um instrumento que ele é classificado na
categoria das madeiras, né? Por quê? Porque ele, além de ser de metal, mas ele usa uma palheta simples, né? Ou seja, uma única palheta por vez, né? Que essa palheta aqui, ela é de madeira, muito embora que existe, né, algumas palhetas de acrílico, mas as primitivas, né, são de madeira, foram de madeira e até hoje existem as palhetas de madeira. A família do saxofone, ela não se inclui na orquestra clássica, né? Por quê? Porque é um instrumento moderno, né? Já é um instrumento que ele foi criado já depois da invenção das orquestras clássicas. Então, o saxofone, né, ele se inclui aí nas orquestras modernas, né, e nas bandas de música. Mas, se a gente for observar na orquestra clássica, não tem um naipe de saxofones, né? Mas é um instrumento aí bem versátil. Eu vou falar aqui para vocês, né, os tipos de saxofone que existem, né, começando do mais agudo, que é o sax sopranino. Ele é afinado em si bemol e é adequado aí para regiões agudas, né? Ou seja, o super agudo na família dos saxofones é dado pelo sax sopranino, né? Ele é um instrumento mais ou menos no formato aqui do sax alto, só que é pequenininho, parece um instrumento de criança. E é afinado em si bemol. Aí, em sequência, vem o sax soprano, que é uma espécie de sax que ele é reto, né? E é até aparentemente um pouco parecido com a clarineta. Mas é o sax soprano, né? É o segundo sax, né, mais agudo que existe. Ele é afinado em si bemol, né? E também ele aí é bem adequado para a região aguda também, né? Em sequência vem o sax alto, né, que é esse daqui, esse modelo aqui. É um instrumento que ele é adequado para a região média, né? Então, não é um instrumento assim que é adequado para notas agudas, né? Ele não tem digamos assim, uma escala aguda, vamos dizer, né? Ele, digamos assim, é um instrumento assim que é adequado para a região média, né? Então, aí para quem está acostumado aí tocar em notas agudas, né? Por exemplo, para quem toca clarineta, né? Se for tocar o sax alto, vai estranhar um pouco. Para quem toca clarineta, se quiser, né, sempre estar trabalhando com notas agudas, então deve aí, se for passar para o saxofone, deve passar para o sax soprano. Esse instrumento aqui, que é o sax alto, esse modelo aqui, ele é afinado em mi bemol, né? E também é um instrumento aqui que na região média ele tem uma sonoridade, né, muito agradável. Na região média ele é muito, né, uma sonoridade bem agradável, né? Deixa eu dar umas notas aqui na região média, né? Então, é um instrumento aí que o próprio timbre dele já diz onde é que ele deve se encaixar, vamos dizer assim. Em sequência vem o sax tenor, né, que o nome já diz tudo. O sax tenor é um modelo de sax que ele é maior do que esse aqui, né? O tódia dele, que é essa parte aqui, ó, tem uma volta aqui, né? E é um instrumento afinado em si bemol. O sax tenor, ele é adequado para a voz do tenor, ou seja, é uma voz grave, né? Já é uma voz grave o tenor, né? Porém, na região, vamos dizer assim, na região mais aguda da clave de Fá, vamos dizer assim. Mas o sax tenor, né, é um instrumento também bem versátil aí, né, usado aí bastante aí nas bandas de música. E também para a região aí, né, já um pouco grave, ele tem um timbre aí, né, bem legal mesmo. E em sequência vem o sax barítono, que vamos dizer assim, é um dos maiores sax, né, modelos de saxofone que existe. Ele é afinado em mi bemol, né, ele é bem maior do que esse daqui. O tódia dele, ele tem uma volta aqui assim, sobe de novo aqui, que desce o corpo do instrumento, né? E ele é o sax barítono, né? Ele é o instrumento aí que ele fica bem perfeito já na região grave, né? Na família dos saxofones, né, geralmente o sax barítono ele já se encaixa fazendo o baixo. Muito embora
que em sequência ainda existe o sax baixo, afinado em mi bemol também. Porém, não é muito usado. Por quê? Porque o sax baixo ele é um instrumento muito grande, né? E é difícil de a pessoa assim estar se locomovendo com ele. Então, por isso que muitas pessoas não optam por esse tipo de sax, né? Substituindo o sax baixo pelo sax barítono também, que dá uma região grave bem adequada, região grave bem completa também, né? Mas os saxofones mais em uso são o sax soprano, sax alto, que é esse aqui, o sax tenor e o sax barítono. O sax sopranino e o sax baixo, eles não são muito em uso, né? O sax sopranino, eu acredito que seja porque muitas pessoas dizem que é um instrumento de criança, né? E o sax baixo, porque é um instrumento muito grande e muito pesado para a pessoa estar se locomovendo com ele. Então, pessoal, essa daí é um pouco da história, né, do saxofone. Essa cidade lá na Bélgica, Dinant, né, é uma cidade aí que tem muitos monumentos aí, digamos assim, figurando o saxofone, né? Existe aí estátuas de saxofone lá nessa cidade, monumentos, né, que divulgam o saxofone, né? E também é uma cidade que tem muito saxofonista que mora lá, né? Então, pessoal, essa é um pouco da história do sax, né, e a definição de cada modelo, né? É um instrumento aí bem versátil que a gente vê bastante aí nas orquestras modernas, nas bandas de música. É um instrumento aí que ele adquiriu o seu espaço através da sua sonoridade, né? É um instrumento aí também pela sua beleza, vamos dizer assim, né? É um instrumento que chama a atenção até pela sua beleza também e pela sua sonoridade também, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês gostaram, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que nós publicaremos semanalmente. Também quero dizer que, se você tiver alguma sugestão para que a gente venha fazer algum vídeo com a sua sugestão, se tiver ao nosso alcance, nós podemos aí fazer uma sugestão nós podemos fazer um vídeo de acordo com a sua sugestão. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.